Liturgia do dia 21 de abril de 2022, quinta-feira, na oitava da Páscoa. Memória de Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas, graças à fé no nome de Jesus. Este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 8. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome, por todo o universo, por todo o universo.
Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome, por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome, por todo o universo, por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome, por todo o universo, por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome, por todo o universo, por todo o universo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso."
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O discurso de Pedro revela o sentido e a justificação da cura do coxo, junto à Porta Formosa, e ao mesmo tempo serve de apoio para a exposição do querigma cristão. Os ouvintes reagem com admiração, vendo a cura como uma ação de Deus realizada graças à bondade e à santidade dos apóstolos. Pedro reage, negando tal interpretação. O que aconteceu deve-se unicamente a um poder novo, agora presente no mundo, porque se cumpriram as profecias do Antigo Testamento. Acabou o tempo da ignorância. A ressurreição de Jesus não deixa margem a dúvidas ou erros. Quem não o aceitar merece ser excluído do povo de Deus. Por outro lado, o arrependimento e a aceitação de Jesus podem apressar o tempo das bênçãos messiânicas, quando no fim dos tempos Deus enviar Jesus pela segunda vez. Então, também os seus inimigos e os incrédulos o hão de reconhecer como Messias. Pedro cita Moisés, que disse: "O Senhor Deus suscitar-vos-á um profeta como eu." Lucas lê: "O Senhor fará ressuscitar o profeta como Moisés", isto é, Jesus. É, pois, preciso escutá-lo. Quem não o escutar será excluído do Monte Santo. Lucas sublinha a continuidade do povo de Deus por meio dos judeus que acreditam em Jesus. Por meio deles, todas as nações serão abençoadas na descendência de Abraão. No Evangelho, o texto que hoje escutamos completa a narrativa da aparição aos discípulos de Emaús, sublinhando as provas sobre a ressurreição de Jesus. Terá sido a ressurreição de Jesus uma fantasia? Em contradição com todo o caminho religioso de Israel no Antigo Testamento? Para responder à segunda interrogação, Lucas afirma: "Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia." Para responder à primeira questão, Lucas aponta o contato físico dos discípulos com Jesus. "Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e olhai, que um espírito não tem carnes nem ossos, como verificais que eu tenho." Bem como o pedido: "Tendes aí alguma coisa que se coma?" Outra prova é espiritual, fundada na inteligência da palavra nas Escrituras. Assim está escrito. A Páscoa de Jesus é o sentido da história de Israel, é o fundamento da fé da Igreja e da sua obra missionária. Em seu nome havia de ser anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todos os povos. Os apóstolos não esperavam a aparição de Jesus em pessoa, por isso pensaram tratar-se de um fantasma, mas Jesus dá-se-lhes a conhecer com sinais bem claros. "Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo." Deus, em Cristo, começou uma nova criação, tomou um corpo humano e fez dele um corpo espiritual, em continuidade com o primeiro. A ressurreição de Jesus dá um sentido novo e definitivo
as Escrituras. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras. Muitas coisas que pareciam enigmáticas e obscuras tornaram-se luminosas ao serem lidas como profecia da paixão e da ressurreição de Cristo. Com a sua solidariedade para com os homens, qual novo Adão, ele revelou o amor de Deus e anunciou o reino. Este mundo novo já está presente em germe nos esforços hesitantes dos homens. Encontrará a sua realização para além de todas as expectativas, quando por Jesus Deus for tudo em todos. Sabemos que toda a criação geme e sofre como que em dores de parto até o presente. Não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho se submeterá àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Hoje a Igreja faz memória a Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja. Nasceu em Aosta, no Piemonte, Itália, em 1033. Entrou para a Ordem de São Bento, no mosteiro de Lebec, na França. Ensinou teologia a seus irmãos de hábito, ao mesmo tempo em que ia progredindo com entusiasmo no caminho da perfeição. Transferido para a Inglaterra, foi eleito bispo de Cantuária. Combateu valorosamente pela liberdade da Igreja, o que lhe causou 2 vezes o exílio. Escreveu muitas obras de grande valor teológico e místico. Morreu em 1109. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, Santo Anselmo e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que concedestes ao bispo Santo Anselmo investigar e ensinar as profundezas de vossa sabedoria, fazei que a fé venha em auxílio de nossa inteligência, tornando suaves ao nosso coração as verdades que devemos crer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.